Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia da Enciclopédia Bíblica, 22 de março de 2024. Hoje é o Dia Mundial da Água e quero mandar aquele super abraço de aniversário para o Fábio Samartim, ouvinte de Salvador, na Bahia. Muito obrigado pelo carinho da companhia em torno da Palavra de Deus. Parabéns e muita luz para a sua vida. E vamos então para a Enciclopédia Bíblica de hoje. Como era a mobília das casas comuns nos tempos bíblicos? Na verdade, ainda hoje os orientais possuem muito menos móveis e utensílios domésticos que os países ocidentais em geral. Mesmo entre os ricos, o estilo é sóbrio, simples. Tapetes no piso, assentos, pequenas mesas e alguma forma de calefação para o inverno. Nos tempos bíblicos, os pobres tinham pouquíssimos móveis e utensílios. A cama era um colchão fino de lã estendido cada noite na parte elevada do pavimento. Aqui dormia toda a família aquecida com cobertores de lã de cabra. De manhã enrolavam ou amontoavam colchão e cobertor num canto. Os móveis fornecidos a Eliseu pela mulher de Sunã eram melhores que os normais. Uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, segundo Reis, capítulo 4, versículo 10. Não raro, a mesa era simplesmente uma esteira de palha estendida sobre um pavimento elevado. Em algumas casas, mas não em todas, havia assentos. Cada família dispunha de recipientes de pedra ou de barro para conservar comida para as pessoas e os animais. E além disso havia potes especiais para guardar farinha e óleo de oliva, e além de potes de terracota para o transporte e a conservação de água, e ainda panelas de terracota para cozinhar e tigelas para servir a comida. E tinha também os utensílios de cozinha. Uma das coisas mais importantes da casa era o moinho, constituído de duas pedras circulares. A inferior e mais larga tinha uma saliência central pontuada que penetrava no centro da pedra menor que girava em cima. O cereal era introduzido através do furo central, enquanto duas mulheres faziam girar a pedra superior, servindo-se de um cabo. A farinha saía dentre as bordas das duas pedras. Era trabalho cansativo. O fogo para assar o pão era feito no chão de terra, ou às vezes em recipiente de terracota. Como combustível usava-se carvão, gravetos ou esterco seco de animal. Uma forma resistente de fogo e uma panela do mesmo tipo constituíam os outros utensílios básicos da cozinha. E é isso aí. Semana que vem é Sexta-feira Santa, então não teremos a enciclopédia. Retornaremos na outra sexta com o uso das lamparinas. Fique ligado. Desde a quarta semana da Quaresma, os textos dos evangelhos de cada dia são retirados quase exclusivamente do Evangelho de João. 2 capítulos que sublinham a tensão dramática entre a revelação progressiva, por um lado, que Jesus faz do mistério do Pai, que o preenche
completamente, e por outro, o fechamento progressivo por parte dos judeus, que se tornam cada vez mais impenetráveis à mensagem de Jesus. O aspecto trágico deste encerramento é que ele é feito em nome da fidelidade a Deus, e até rejeitam Jesus em nome de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Perdoai, ó Deus, nós os pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Amém. João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O diálogo com o chefe dos judeus, relatado nos capítulos 7 e 8, teve como epílogo a tentativa de apedrejar Jesus até a morte. Aqui eles tentam mais uma vez apedrejá-lo. E as palavras de Jesus de ser um com Deus são escandalosas aos ouvidos dos judeus incrédulos. Jesus demonstra que é o Filho de Deus com um duplo argumento, o da Escritura e o das obras extraordinárias realizadas em nome do Pai. Jesus reage com serenidade ao gesto violento dos seus adversários. Tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por quais destas obras me apedrejais? Os judeus respondem que querem apedrejá-lo pela blasfêmia proferida, porque ele se proclama Deus. Jesus argumenta a partir do Salmo 81, de valor indiscutível para os judeus, que se os homens simples são chamados de deuses e filhos do Altíssimo, como muito mais é o Filho de Deus, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo para ser o revelador definitivo e o Salvador universal. O segundo argumento de Jesus como prova da sua divindade é constituído pelas obras excepcionais realizadas em nome do Pai. É o Pai quem, no Filho, realiza suas obras. João 14. Os judeus seriam inocentes se Jesus não tivesse feito obras que ninguém mais no mundo fez, mas agora eles não são desculpáveis por este pecado. As obras excepcionais realizadas por Jesus têm uma finalidade muito específica, muito clara: fomentar a fé na sua divindade. Acreditai nas obras para que saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai.
Jesus se retira para Betânia, não para a aldeia de Lázaro, mas para um lugar situado à esquerda do Jordão, onde João Batista desempenhou seu primeiro ministério, como está no capítulo 1 de João. Este retorno de Jesus ao lugar onde começou sua revelação pública forma uma inclusão solene entre João capítulo 1, versículo 28 seguintes e o capítulo 10, versículo 40 seguintes. Talvez o evangelista queira insinuar que a sua manifestação diante do mundo, que começou em Betânia, termina depois de ter colidido com o muro da descrença dos chefes dos judeus. Essas pessoas que vêm a Jesus indicam o movimento da fé. Os novos discípulos notam que as coisas ditas por João Batista sobre Jesus eram verdadeiras. Essas pessoas que acreditam existencialmente no Filho de Deus se revelam ovelhas de Cristo, escutam a sua voz e o seguem. Hoje a igreja celebra São Zacarias, Papa, cujo nome significa o Senhor lembra. São Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria. Seu pai se chamava Policrônio. Seu nome significa o Senhor lembra. Em 741 foi eleito Papa e sucedeu a Gregório III. Foi eleito por unanimidade apenas 5 dias depois do falecimento do seu predecessor. Devido às necessidades da cristandade naquele tempo, Deus teve pressa com ele. Ele foi considerado um excelente administrador das terras da igreja, do patrimônio da igreja, que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. São Zacarias foi o último dos papas gregos e também o último papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial e ao patriarca de Constantinopla. Por meios da diplomacia pessoal, restabeleceu relações pacíficas com os lombardos no norte da Itália. Em uma visita do rei lombardo a Terni, recebeu de volta as cidades de Améria, Horta, Polimártio e Blera, e juntou todo o patrimônio da igreja romana que tinha sido roubado pelos lombardos nos últimos 30 anos. São Zacarias assinou uma trégua de 20 anos entre o Ducado de Roma. Foi recebido de volta pelo povo romano com uma procissão solene. Agradecido a Deus pelos resultados que o Papa tinha conseguido na viagem, mandou construir uma capela na igreja de São Pedro, com o nome do rei. Porém, decepcionou-se com o rei quando no ano seguinte ele estava pronto para atacar o território de Ravenna, e o arcebispo dessa diocese implorou ao Papa que fizesse algo para ajudá-los. O Papa Zacarias enviou então emissários para resolver o problema, mas eles voltaram sem nada conseguir. Então ele mesmo foi até a Ravenna, depois para Paiva, visitar o rei, que já estava pronto para começar a invasão. Era véspera da festa de São Pedro e São Paulo. Foi ele quem celebrou a vigília e com isso conseguiu convencer o rei a não fazer esse ataque. Meses depois, o rei morreu, sendo que o primeiro sucessor desistiu e subiu ao trono um outro para conduzir o reino dos lombardos. O novo rei tinha imenso respeito pelo Papa Zacarias, mas, apesar de muito piedoso, sitiou Perusa por pressão dos seus comandados. Outra vez, São Zacarias dirigiu-se ao acampamento lombardo. Suas palavras comoveram tanto o rei que não só levantou o cerco da cidade, mas concedeu a paz aos romanos. Pouco tempo depois, renunciando ao mundo, com sua mulher e a filha, depois a coroa aos pés do Papa. Zacarias benzeu suas vestes monacais e ficou comovido com a família real. Nessa época, os francos voltaram para a igreja e ela se tornou mais forte, garantindo a ordem cristã. Passados todos esses problemas, o Papa se dedicou totalmente às coisas da igreja. Cuidava dos arquivos, restaurou os templos romanos, cuidou da agricultura e ainda beneficiou a abadia de Monte Cassino, onde os dois viviam como monges. Zacarias, pôde-se dizer, foi um bom papa e morreu em março de 752,
aos 73 anos, depois de 11 anos de pontificado. Sua memória é celebrada no dia 22 de março. Jesus, que eu faça tudo com amor, seja o trabalho que for, dai-me essa graça. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e até amanhã, religiosamente por aqui.